Nesse vídeo, você vai entender sobre o nosso método de criação de uma carteira de investimentos de longo prazo para obter os retornos de mercado ou mais. Com o método Invista e Enriqueça, você vai conseguir investir de maneira simples, independente e rentável, obtendo os retornos de mercado ou mais para a conquista de liberdade financeira crescente. Para que eu quero isso? Você pode estar se perguntando. Se você quer conquistar liberdade financeira, formar patrimônio para o longo prazo e obter renda passiva, diversificar suas rendas, não ter renda apenas do trabalho, ter mais de uma fonte de renda é algo que dá mais segurança para a sua vida. Com a carteira de investimentos você pode ter redução de estresse relacionado a dinheiro, sabendo que você tem um plano financeiro em vigor. Os principais benefícios é você, por exemplo, sempre ter dinheiro na conta, que dá para você mais segurança e mais flexibilidade. Você vai poder escolher para trabalhos, ter mais flexibilidade, vai facilitar uma possível mudança de carreira se for do seu interesse. Você vai viver sem se preocupar se é início ou final de mês. Vai poder dar mais segurança para sua família, poder ajudar seus pais. Ter uma carteira de investimentos também tem o benefício de melhorar a qualidade de vida. Investimentos bem-sucedidos podem melhorar a sua qualidade de vida, a sua percepção sobre a vida, o seu sentimento de realização pessoal. Vai permitir que você curta a vida mais tranquilo, viaje mais tranquilo. Também é útil no planejamento da sua aposentadoria, ter uma aposentadoria tranquila, não se preocupar em aquilo que você ganha do INSS vai dar para cobrir o seu custo de vida ou não. Você vai conseguir financiar metas de longo prazo, como pagar pela educação dos seus filhos, a faculdade, comprar uma casa, entre outras coisas. Tendo uma carteira de investimento bem montada, você também consegue se proteger da inflação. E investir regularmente vai dar para você um senso de disciplina financeira que vai ser importante, inclusive, para você conquistar outros objetivos. Se você estiver interessado nesses benefícios, ter uma carteira de investimentos de longo prazo é uma boa para você. Continue com a gente até o final. Temos uma oportunidade que acreditamos ser capaz de mudar a sua vida de maneira positiva. Nosso método ensina como você faz para obter os retornos de mercado ou mais e, através de uma análise de eficiência de mercado, ensina você a perceber quando vale a pena buscar retornos adicionais, retornos superiores à média do mercado, através de uma análise de eficiência de forma simples e com risco controlado. Olha esse gráfico de uma carteira que busca retornos de mercado em algumas das classes de ativos mais comuns, que basicamente tem 55% da carteira em renda fixa, 5% em ações brasileiras, 25% em ações americanas, 5% em dólar e 10% em ouro. Essa não é uma sugestão de carteira, é só um exemplo, mas para você ver o perfil de retorno que é possível obter, com poucas classes de ativos. Veja quanto ela obteve nos últimos 16 anos. Nos últimos tempos, o mercado tem se modificado e tem surgido novas opções de investimento para buscar os retornos do mercado. Olha essa outra carteira um pouco mais diversificada, em um prazo menor, um prazo de 5 anos, onde foram adicionadas duas classes de ativos, fundos imobiliários e criptomoedas. Com relação à carteira anterior, a renda fixa passou de 55% para 50%, colocando esses 5% em fundos imobiliários, e a parte de ações americanas passou de 25% para 20%, onde esses 5% foi alocado em criptomoedas. Ainda vamos explicar o que são esses retornos de mercado. Mais adianto, que é uma espécie de rentabilidade mínima que você pode obter com a sua carteira de investimentos. Veja o gráfico. Dependendo de como você usa essa estratégia, a estratégia que ensinamos, você pode se aposentar muito mais tranquilo, sem depender do INSS. Inclusive, pode sofrer uma outra reforma da Previdência em alguns anos, em mais de 10 ou 20 anos. Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que esses gráficos que eu mostrei aqui não sejam os mais atualizados, mas os gráficos mais atualizados, os resultados mais atualizados, vão estar aqui na parte de baixo da página. Mas como cheguei a esse método? Meu nome é Jonathan Lima, eu sou estatístico e cientista de dados, trabalho na área há cerca de 10 anos. Acabei entrando no mundo dos investimentos de uma forma bastante peculiar. Era 2009, eu estava na faculdade, que era a minha principal esperança de mudar de vida. Eu fazia faculdade de estatística lá em Pernambuco. Eu era um cara um pouco ansioso, ainda sou na verdade, e tive o seguinte raciocínio: se tudo der certo e eu começar a ganhar bem depois que eu me formar, quando eu começar a trabalhar, eu vou precisar saber investir. Na época eu tinha um custo de vida baixo, vida de estudante, e eu pensei, quando eu começar a trabalhar e começar a ganhar bem, vai sobrar algum dinheiro.
E aquilo que sobrava eu precisava saber investir bem. Até mesmo se for para comprar alguma coisa depois. Comprar uma casa, comprar um carro ou algum outro bem de valor, até juntar o necessário para fazer a compra, eu queria que esse dinheiro tivesse bem investido. Mas tudo que sei é o que falam por aí, né? Tudo que eu sabia é o que falam por aí. Poupança é um péssimo investimento, ações podem dar bons retornos, mas são arriscadas. Conhecimentos comuns do senso comum que as pessoas em geral têm sobre investimentos. Eu pensei, eu tenho que estudar esse negócio com antecedência. Eu quero saber investir bem antes mesmo de ter o dinheiro para não investir mal nenhum centavo, né? É aquele pensamento de escassez. Quem já foi pobre sabe, né? Não deixar comida no prato para não estragar, aproveitar sempre os recursos disponíveis ao máximo, porque são poucos. Esse tipo de pensamento estava muito arraigado em mim. Nessa mesma época eu consegui comprar o meu primeiro computador e comecei a devorar tudo que eu encontrava sobre finanças, investimentos, economia, entre outros assuntos correlacionados na internet, para conseguir saber quais eram as melhores opções de investimento para os meus objetivos. Tudo para saber como gerir o meu dinheiro assim que eu começasse a trabalhar. Isso era 2009, gente. Então, minha previsão de formatura era 2012, né? E eu era ansioso a esse ponto de já estar estudando para saber como eu ia gerenciar o dinheiro que eu só teria em 2012, só teria 3 anos depois. Pois bem, eu devorei tudo que eu encontrei na internet sobre investimentos na época. Tinha muitos blogs, eu li, acompanhava vários deles e eu percebi que os conhecimentos que tinham nos blogs só iam até certo ponto, né? Eles só iam até um certo nível de profundidade. E eu, querendo saber um pouco mais, comecei a estudar livros, YouTube não era famoso na época, o YouTube ainda estava começando, tinha pouquíssimo, praticamente nenhum conteúdo sobre investimentos nessa época no YouTube. Então eu comecei a estudar através de livros, através de até mesmo artigos científicos, trabalhos acadêmicos, né? Eu comecei a buscar outras fontes de obtenção de conhecimento da área, porque os blogs não me atendiam mais. Era um assunto que me fascinava, então até mesmo trabalhos acadêmicos era uma coisa que eu lia até de forma interessada, algo até um pouco estranho. Em 2012, né, eu acabei saindo da faculdade, terminei a faculdade. Em 2013 eu comecei a trabalhar, comecei a fazer mestrado. A partir desse momento já começou a sobrar algum dinheiro, que eu fui formando ali a minha reserva de emergência. E em 2014, né, que veio, digamos assim, uma grande virada na minha vida, né? Eu realmente acabei conseguindo um trabalho, né, um emprego que me pagava 5 dígitos por mês. E aí sim começou a sobrar mais dinheiro para eu começar a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido até o momento. Todo aquele conhecimento nesse momento começou a ser útil. Mas eu me vi com o seguinte dilema. Afinal, qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor estratégia de investimentos? Eu tinha estudado um monte de estratégias de investimento e não tinha visto nada realmente definitivo de essa é a melhor estratégia. Ou pelo menos não tinha visto nada que realmente eu definisse essa é a melhor estratégia para mim. Se você já estudou um pouco sobre investimentos por aí, você já deve ter percebido um pouco sobre isso. Existe uma multiplicidade enorme de estratégias e cada uma tem seus defensores. Uns dizem que é para você investir como Warren Buffett, outros dizem que Warren Buffett está ultrapassado. Uns dizem que é para você comprar e vender, outros dizem que é só para você comprar, outros dizem que é para você fazer de outra maneira. E todas essas orientações acabaram me deixando bastante confuso sobre qual seria a melhor estratégia para mim. Todo mundo diz que é para você diversificar, mas uns dizem que você não deve diversificar demais, porque diversificar demais é coisa de quem não sabe o que está fazendo. São múltiplas orientações e isso eu acabei ficando confuso e não consegui definir qual seria a melhor estratégia para mim. Mais ou menos em dezembro de 2016, em uma conversa despretensiosa com um amigo sobre investimentos, ele me ofereceu um livro que ele tinha acabado de comprar e acho que ele nem tinha lido ainda. Esse livro é o Money Master the Game, de Tony Robbins.
Aí eu pensei, esse cara não é um guru de desenvolvimento pessoal, será que ele sabe de finanças? Mas acabei ponderando, eu pego emprestado, se não fizer sentido para mim, eu devolvo, não custa nada. Eu realmente devolvi esse livro super rápido, mas não porque eu não gostei, e sim porque eu acabei devorando o livro em cerca de 12 dias. E olha que o livro tem umas 600 páginas. Eu li esse livro em tempo recorde. Parecia que eu não conseguia parar de ler. Sabe por que eu não consegui parar de ler? Simplesmente porque nesse livro eu acabei encontrando a resposta que eu precisava. Eu descobri qual era a melhor estratégia para mim naquele momento e descobri que essa estratégia já estava debaixo do meu nariz. Ele me fez perceber que não existe uma estratégia perfeita, uma estratégia que vai dar sempre os melhores retornos o tempo inteiro, mas existe sim uma estrutura básica que faz uma estratégia ser realmente boa. As estratégias reconhecidamente boas, elas têm uma espécie de estrutura básica. É como a estrutura básica de uma música, né? Toda música, qualquer música que faz sucesso normalmente, ela tem um refrão, versos, o compositor acaba misturando esses versos e o refrão de uma forma que fique interessante de se ouvir e lança a música. Essa estrutura básica de versos e de refrão, por exemplo, é algo que existe nos investimentos também, na formação de boas estratégias de investimento. Fazendo uma outra analogia, poderíamos citar também uma dança de salão. Toda dança de salão tem um passo básico. No forró, por exemplo, tem o 2 para lá, 2 para cá, tem o frente e trás. As pessoas, quando vão dançar, elas começam com um passo básico, fazem alguns passos mais elaborados e voltam para o passo básico. Fazem mais alguns passos elaborados e voltam para o passo básico. Eu particularmente desconheço uma dança de salão que não tem um passo básico e eu percebi que existe esse passo básico nos investimentos também. Vou te falar sobre ele um pouco depois. Antes de falar um pouco mais sobre esse passo básico, vou falar um pouco sobre alguns conceitos que são fundamentais para que você compreenda o que é esse passo básico. Todas as boas estratégias de investimento, explícita ou implicitamente, giram em torno do conceito de retorno de mercado. O conceito de retorno de mercado surgiu entre as décadas de 50 e 60, junto com a teoria financeira moderna, e é utilizado principalmente em modelos de precificação de ativos. O CAPM foi o primeiro e talvez ainda seja o mais famoso dos modelos de precificação de ativos. O retorno de mercado faz referência ao desempenho consolidado do mercado como um todo e nos modelos de precificação de ativos, que normalmente é utilizado para representar esse desempenho consolidado, é o índice de mercado. O índice de mercado é um valor calculado com base em uma cesta de ativos num determinado mercado que visa representar esse mercado. E o retorno desse índice, que é calculado por quanto esse índice sobe ou desce, é dado como o chamado retorno de mercado. Geralmente, esse índice de mercado é calculado com base em uma média ponderada de diversos ativos daquele mercado. E essa ponderação tenta replicar uma certa representatividade dos ativos que os ativos têm dentro daquele mercado. Ativos que são mais representativos ganham mais peso, ativos menos representativos ganham menos peso. Por exemplo, no Brasil, o índice mais utilizado para representar o desempenho consolidado do mercado de ações é o índice Bovespa. Já é um índice bem conhecido e talvez, com certeza, você conhece também. Mas para mim, o mais importante desses modelos de precificação de ativos não é a precificação de ativos em si, mas sim a mudança de referencial com relação ao que é uma boa estratégia de escolha de ativos. Tome esse exemplo, você começa a investir em ações e num determinado ano as suas ações crescem 20%. Esse retorno é bom ou é ruim? Parece bom. Mas se eu te disser que o índice de mercado nesse mesmo período cresceu 30%, agora parece ruim. Se você tivesse replicado em sua carteira as ações que formam o índice nas mesmas proporções que está determinado lá pelo índice, você teria tido uma rentabilidade maior do que da forma que você escolheu, que deu os 20%. Se você tivesse simplesmente replicado o índice, você teria ganhado mais. Beleza, mas foi um ano só. Mas e se eu te disser que consistentemente a sua carteira de ações render menos do que o índice de mercado? Agora sim, né? É provável que você esteja fazendo algo errado. Uma boa estratégia de escolha de investimentos é uma estratégia que te permite
ter consistentemente ao longo do tempo retornos maiores do que os índices de referência para aquele mercado. Porque senão é melhor você simplesmente replicar o índice e assim você nem corre o risco de perder para ele. Mas a teoria financeira moderna não trouxe apenas o conceito de retorno de mercado. Um outro conceito que surgiu nesse período, na década de 70, e que é fundamental hoje para a decisão de como você escolhe os ativos da sua carteira, que é a hipótese de mercados eficientes. Foi teorizada pelo Eugene Fama. Essa hipótese, de maneira bem geral, prevê que se os dados fossem amplamente disseminados entre os investidores, o mercado seria eficiente e não seria possível consistentemente no tempo superar os retornos de mercado com qualquer análise de dados ou das informações financeiras disponíveis. Em um mercado eficiente, a rentabilidade dos investidores estaria atrelada aos retornos de mercado no longo prazo. Não haveria nada que os investidores pudessem fazer para ganhar mais do que esses retornos de mercado. Ou seja, superar os retornos de mercado é se aproveitar das ineficiências desse mercado. Apenas um mercado que é ineficiente permite ser superado. O mercado precisa ser ineficiente para que você consiga superá-lo. Mas a hipótese de mercados eficientes não é preto ou branco, tudo ou nada. Há níveis de eficiência. Quanto mais eficiente o mercado, menor é a probabilidade de que você consiga superá-lo. Do contrário, quanto menos eficiente é o mercado, maiores são as chances de você superá-lo. Se o mercado for eficiente, você tenta buscar o retorno do mercado. Se o mercado não for eficiente, você pode aplicar alguma estratégia de análise de dados e de informações financeiras para buscar retornos adicionais. Ou ainda pode preferir buscar os retornos de mercado por uma questão de simplicidade e segurança. Porque, ainda que seja possível bater o mercado, não é garantido que você vai conseguir de fato. Muita gente acaba falhando nessa tentativa de bater o mercado. E falando em ficar com os retornos de mercado, na década de 90 surgiu um instrumento que facilitou muito esse processo, que são os ETFs. Os ETFs, também chamados de fundos de índice, são uma das ferramentas que mais facilita hoje que você consiga obter os retornos de mercado de maneira simples e com baixo custo. ETF é a sigla de Exchange Traded Fund, que na prática é um fundo que replica dentro dele os ativos que formam um índice de mercado, com baixa taxa de administração. Essa taxa de administração geralmente é baixa porque nenhuma inteligência de análise de dados ou de informações financeiras é aplicada para a escolha dos ativos. É simplesmente feita uma replicação dos ativos que formam o índice de mercado dentro dele e assim você se expõe através de um ETF ao que seriam os retornos de mercado. De forma geral, por exemplo, a taxa de administração que você paga ao colocar seu dinheiro no fundo não é simplesmente porque você não sabe investir, então você entrega o seu dinheiro para alguém investir por você, alguém que tem conhecimento, e a pessoa investe porque você não sabe. Mas há uma obrigação implícita de que esses gestores de investimento, ao receber aquela taxa de administração um pouco mais alta, faça por você esse trabalho de superar os índices de mercado. Porque senão seria melhor simplesmente para você escolher o fundo de índice com a taxa bem mais baixa e assim você vai ganhar mais. Se superar os retornos de mercado não for possível por qualquer motivo, será melhor para você escolher um ETF e se aproveitar da baixa taxa de administração para melhorar seus retornos. Depois de você ter entendido o conceito de retorno de mercado e da hipótese de mercados eficientes, vem mais um conceito fundamental para que você consiga entender aquilo que eu chamei lá atrás de passo básico. E esse conceito fundamental é a diversificação. A diversificação é a cereja do bolo. Na década de 50, o Harry Markowitz publicou um trabalho que basicamente inaugurou a teoria financeira moderna, que é a teoria que ficou conhecida hoje em dia como teoria moderna de portfólios. Portfólios aqui significa carteira de investimentos. Esse trabalho deu corpo estatístico e matemático ao conceito de diversificação. Por essa teoria, o Harry Markowitz ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 1990. Eu não vou entrar na matemática da teoria, mas ela concluiu algo muito interessante, que se você investir em múltiplos ativos que tenham baixa correlação estatística entre si, você consegue otimizar sua carteira para obter o melhor retorno possível para um dado nível de risco que você escolheu previamente. Ativos
terem retornos com baixa correlação estatística entre si, significa que as rentabilidades desses ativos não caminham na mesma direção o tempo inteiro. Enquanto alguns ativos estão caindo, outros estão subindo. Esse é um exemplo prático do que acontece nesses perfis de ativos. E a subida de uns acaba contrabalanceando o caiu nos outros ativos, de forma que você diminui o risco consolidado da sua carteira. É bom lembrar que, em geral, essas quedas, desses ativos devem ser pontuais. De forma geral, o melhor é sempre ter ativos que tenham uma tendência de longo prazo crescente. Quando você junta ativos que têm uma tendência de longo prazo crescente e esses ativos são pouco correlacionados entre si, têm correlação baixa entre si, você consegue ganhar dinheiro e diminuir o seu risco, fazendo esse efeito de o ganho de um ativo contrabalancear a perda em outro. Segundo a teoria, quanto mais os ativos caminharem em sentidos opostos, melhor. Quanto menores forem essas correlações estatísticas, mais protegida e diversificada estará sua carteira de investimentos. Mas como você pode se aproveitar dessas correlações no decorrer do tempo? Você pode estar se perguntando. O segredo é você rebalancear sua carteira de tempos em tempos. Como é que se faz isso? Você vai escolher as classes de ativos que fazem sentido para você, sejam elas ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações de empresas no exterior, ouro, dólar, entre outras classes, e vai determinar os percentuais de que você quer alocar em cada uma dessas classes e vai deixar o tempo fazer o seu papel, fazendo com que os retornos desses ativos caminhem no tempo de forma pouco correlacionada, e de vez em quando você vai lá e rebalanceia a sua carteira para que ela volte a ter os percentuais que você determinou lá no início em cada uma das classes de ativos que você escolheu. Você vai fazer isso comprando ativos que ficaram com percentuais menores do que aqueles que você escolheu previamente, que você planejou previamente, e vai vender ativos que ficaram com percentuais maiores do que aqueles que você planejou previamente. E fazendo isso, você vai restabelecer na sua carteira os percentuais de alocação que você escolheu no primeiro momento. Estabelecer os percentuais de alocação, ótimo. Agora é só esperar mais um tempo e fazer esse processo de rebalanço outra vez. Quando você tem uma carteira diversificada, com múltiplos ativos com tendência crescente e que tem baixa correlação entre si, os ganhos de alguns ativos vão fazer esse processo de contrabalanço com pequenos ganhos ou perdas de outros ativos, gerando otimização de carteira que dará para você o maior retorno possível para o risco que você escolheu, ou o menor risco possível para um determinado perfil de retorno que você escolheu. É dessa forma que você se aproveita da teoria moderna de portfólios do Markowitz no decorrer do tempo. Então esse é o passo básico para você obter os retornos de mercado. Escolher as classes de ativos que você vai investir, as classes que fazem sentido para você, esse é o passo 1. Passo 2, você escolhe os ETFs nos quais você vai investir. Depois você escolhe os percentuais de alocação em cada classe de ativos, de acordo com a análise de risco, da sua tolerância a risco e de necessidades pessoais suas. E por último, rebalancear sua carteira de tempos em tempos para se aproveitar dos ganhos de diversificação. Basicamente, o que eu aprendi ao ler o livro que meu amigo me emprestou, eu percebi que eu poderia usar os retornos de mercado, que podem ser obtidos com facilidade e com taxas baixas através de ETFs, como uma espécie de rentabilidade mínima para os meus investimentos, como se fosse uma espécie de porto seguro. Eu poderia, a partir dessa estrutura básica de obtenção de boas carteiras de investimentos, utilizando bons ETFs, e com essa estrutura básica eu já teria ótimos retornos, como você pode ver nos resultados que eu mostrei anteriormente. E quando eu julgasse que seria possível obter retornos superiores aos retornos de mercado, eu poderia, a partir de uma análise de eficiência do mercado, eu poderia substituir esses ETFs por estratégia de seleção de ativos. Percebe que quando você faz algo parecido, você consegue transformar os retornos de mercado numa espécie de rentabilidade mínima para os seus investimentos? Você pode tentar bater o mercado e mesmo assim, se você não conseguir, você sempre tem a opção de dar um passo atrás, de voltar
e ficar com os retornos do mercado, se você acaba percebendo que superar o mercado não é tão fácil como você previu a princípio. Você sempre tem essa opção de voltar ao passo básico e assim ficar com o retorno de mercado dessa classe de ativos e ainda assim ter um bom retorno. Você percebe que aquele perfil de rentabilidade dos gráficos que eu mostrei lá no início são uma espécie de rentabilidade mínima obtida nos últimos anos para qualquer boa estratégia de investimentos e que tenham aquelas classes de ativos nas mesmas proporções. Esse é um poder que a alocação de ativos tem. Como seria esse passo a passo mais elaborado? Seria basicamente o seguinte: como no passo a passo anterior, você escolhe as classes de ativos nas quais você vai investir, depois você analisa a eficiência de mercado em cada uma dessas classes, em seguida você decide se vale a pena buscar retornos acima dos retornos de mercado em cada uma das classes. De acordo com a análise anterior, você escolhe quais são os ativos ou ETFs que você vai investir em cada uma das classes, determina o percentual de alocação em cada um dos ativos de acordo com a sua tolerância a risco e suas necessidades e para fechar, você vai rebalancear essa carteira de investimentos de tempos em tempos para se aproveitar dos ganhos de diversificação no decorrer do tempo. Esse é o passo a passo essencial de qualquer boa carteira de investimentos. Para ajudar você a entender e aplicar melhor esse passo a passo, nós criamos a Árvore de Decisão Sistemática, que é um recurso visual que usamos no nosso curso para ajudar você a não se perder ao aplicar esse passo a passo, para você sempre saber o que você vai precisar fazer ao revisitar suas decisões. Por que sistemática? Justamente porque você vai revisitar a sua decisão de tempos em tempos, para fazer cada um dos passos, para reanalisar a eficiência do mercado, reavaliar percentuais de alocação entre as classes. Cada um dos itens do passo a passo, há decisões ali que você vai precisar revisitar de tempos em tempos. Praticamente todas as boas estratégias de investimento executam esse passo a passo em maior ou menor grau, de forma implícita ou explícita. Temos algumas boas estratégias. Vamos começar com estratégias que são conhecidas por determinar qual é a alocação geral de uma carteira de investimentos. Podemos citar inicialmente a All-Weather Portfolio. O All-Weather Portfolio, também chamado em tradução livre, carteira para qualquer condição climática, né? Carteira para qualquer clima, foi criado pelo Ray Dalio, que é um gestor famoso, um investidor famoso. E a ideia desse portfólio é prosperar, né? Ter uma carteira que sempre tenha uma tendência crescente ao longo do tempo, seja qual for o cenário econômico. A ideia por trás do All-Weather Portfólio é ter uma carteira de investimentos que você consiga prosperar em qualquer cenário econômico, né? Uma carteira que consiga suportar e até mesmo continuar com a tendência crescente no longo prazo em qualquer condição do mercado. A configuração típica de uma carteira All-Weather Portfolio seria exatamente o seguinte: 40% em títulos do governo americano de longo prazo, títulos públicos do governo americano de longo prazo, 15% em títulos de prazo intermediário também do governo americano, 30% em ações, ele se refere de forma geral a ações do próprio mercado americano, né? 7,5% em ouro, e mais 7,5% do capital investido em commodities. A lógica por trás dessas alocações é que esses ativos eles vão performar melhor ou pior dependendo da condição econômica. Por exemplo, os títulos eles conseguem ir melhor quando o desempenho, né, o crescimento econômico é baixo. As ações vão dar um desempenho melhor quando o crescimento econômico é alto. E o ouro e as commodities tem a função aí de dar uma proteção contra a inflação. Então, seria possível desenhar um cenário de possibilidades: inflação alta ou baixa, crescimento alto ou baixo. Crescimento alto, as ações vão puxar a rentabilidade para cima. Crescimento baixo, são os títulos públicos que vão puxar a rentabilidade para cima. E com relação à inflação, quando a inflação está alta, as commodities e o ouro vão ajudar a puxar essa rentabilidade para cima também. E assim você estaria protegido em todas as possibilidades de cenário econômico de acordo com crescimento e inflação. O objetivo é construir uma carteira que desempenhe bem
em uma diversidade de cenários econômicos e, com esses contrabalanços, você consegue reduzir a volatilidade geral da carteira, proporcionando um crescimento mais estável ao longo do tempo para os seus investimentos. Lembrando que esses percentuais da alocação da carteira eles refletem mais ou menos ali a realidade de um investidor americano. Para o investidor brasileiro, investindo em ativos locais, eu sugeriria fazer algumas adaptações, por exemplo, diminuir a alocação em ativos de risco e mais algumas adaptações ao contexto brasileiro. No nosso curso, nós ensinamos a fazer essas adaptações e fazer esse ajuste de risco de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua realidade. O segundo portfólio famoso que gostaríamos de citar é o IVE Portfólio, que é basicamente uma estratégia, uma carteira de investimentos que foi desenhada para a gestão de patrimônio das universidades americanas formadoras da Ivy League. O Ivy Portfolio é uma estratégia desenhada pelo Meb Faber e é detalhada no livro The Ivy Portfolio. A ideia central dessa carteira é replicar as estratégias aplicadas na gestão dos fundos patrimoniais das universidades da Ivy League, como Harvard, Yale, Princeton e algumas outras, que são famosas pela sua habilidade com investimentos. A estratégia propõe uma alocação altamente diversificada entre diversas classes de ativos, sendo alocado a mesma proporção em cada classe. As 5 principais categorias incluem ações americanas, ações internacionais, títulos públicos americanos, imóveis e commodities. A estratégia também inclui uma regra de timing de mercado para tentar cortar perdas em momentos que o mercado não vai muito bem e jogar esse dinheiro para o caixa. Detalhadamente, as proporções em cada classe de ativos são as seguintes: 20% em ações americanas, mais 20% em ações de outros locais, 20% em renda fixa em títulos públicos americanos, 20% em commodities e os últimos 20% nos REITs, são os chamados fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Novamente, esse adendo se você prestar atenção, 80% dessa carteira está em renda variável, né? Algo que eu sugeria, uma alocação, um perfil de alocação muito para a realidade de países desenvolvidos. Eu sugeriria diminuir um pouco o risco, colocar menos renda variável e um pouco mais de renda fixa, uma carteira como essa, por exemplo, para a realidade de um brasileiro. Por último, desses portfólios um pouco mais gerais, eu citaria o Swensen Portfólio. O David Swensen era o gestor patrimonial de Yale e é amplamente elogiado por gerar retornos muito bons e consistentes ao longo do tempo na gestão do fundo patrimonial da universidade. A estratégia de investimento do Swensen é detalhada no livro de autoria dele, Pioneering Portfolio Management. O portfólio Swensen tem, geralmente, uma carteira diversificada de ações americanas e ações de outros países, títulos do governo americano e imóveis. Ele ressalta a importância de estender o horizonte de seus investimentos, né, investir para o longo prazo, e aconselha contra o rebalanço frequente. Né? Ele aconselha que você não rebalanceie a sua carteira com muita frequência, que você só rebalanceie quando a situação se mostrar extremamente necessária. A alocação típica para um Swensen Portfólio em cada classe de ativos é a seguinte: 30% em ações americanas, 15% em ações de outros países desenvolvidos, 5% em ações de países emergentes, 15% em títulos do governo americano protegidos da inflação e os outros 15% em títulos também do governo americano, mas de prazo intermediário, não necessariamente indexados à inflação. E os outros 20% em imóveis, que podem ser os REITs, os fundos imobiliários americanos. Novamente, você pode perceber que essa carteira, por exemplo, tem 70% em renda variável, só 30% em renda fixa. Eu sugeriria talvez uma porção um pouco diferente. Uma outra coisa que você pode notar nesses portfólios é que eles não têm uma posição específica de caixa no portfólio, né? O dinheiro em caixa, na realidade americana, é aquele dinheiro que normalmente não rende nada, normalmente rende muito pouco. Então, ele não é visto como um ativo produtivo no sentido de gerar crescimento de patrimônio. Mais uma das adaptações que eu sugeriria numa adaptação de um portfólio como esses que eu citei para a realidade de um brasileiro é adicionar uma posição de caixa
específica dentro do portfólio, por exemplo. 15% em caixa, 20% em caixa, 25% em caixa, acho que no mínimo 10%. No Brasil, o dinheiro que você deixa em caixa, ele rende geralmente acima da inflação e pode ser considerado um ativo produtivo para crescimento de patrimônio. Agora vamos falar sobre algumas estratégias que estão mais associadas ao que fazer especificamente com a sua carteira de ações. Geralmente as ações são vistas como um dos principais motores de criação de riqueza, um dos principais motores de criação de patrimônio dentro de uma economia capitalista. Então, é muito comum algumas estratégias se tornarem famosas determinando apenas o que você vai fazer com as suas ações, como você vai escolher as suas ações. Primeiro que eu gostaria de citar é o Buy and Hold. A estratégia Buy and Hold estimula a compra de ações e outros ativos e estimula que você não venda esses ativos com facilidade. Você permaneça com esses ativos por longos períodos, passando pelas flutuações do mercado e se aproveitando da rentabilidade desses ativos no longo prazo. Ele não é aplicado apenas a ações, de forma geral, é muito conhecido e famoso com relação às ações, mas ele realmente pode ser aplicado, essa lógica pode ser aplicada a qualquer ativo. E o principal, o cerne do pensamento do Buy and Hold é você não vender no momento errado. Quando você segura esses ativos por longos períodos e não se preocupa com as flutuações de mercado, e esses ativos eles têm tendência crescente no longo prazo, eles vão dar uma boa rentabilidade para você. E se você segura, se você não vende, você não vai vender no momento errado e não vai ter perdas ao vender nesses momentos errados. Essa abordagem se baseia na ideia de que no longo prazo os ativos têm tendência crescente e os investidores que mantêm as suas posições vão ganhar mais. Se você mantiver suas posições por um período prolongado, você vai ter retornos melhores e poder se beneficiar desse crescimento. Mas um dos benefícios da estratégia Buy and Hold é que, ao evitar vender, você evita custos de transação e os impostos que você tem que pagar ao fazer a venda, esses valores que seriam pagos em impostos e taxas, eles acabam continuando dentro da sua carteira, rendendo mais para você nesse longo prazo. Quando você faz transações muito frequentes, você sempre vai estar pagando as taxas e impostos relacionados a essas transações, e isso vai corroendo a sua rentabilidade ao longo do tempo. Assim, adeptos do Buy and Hold preferem não vender seus ativos de forma geral. E dentro daquele passo a passo que nós ensinamos há algum tempo, quem faz Buy and Hold, ele acaba rebalanceando a sua carteira apenas comprando ativos novos, rebalanceando apenas comprando. A segunda estratégia mais comum dentro do ambiente de ações é o Value Investing. Também é comum falar em português investimento em valor. O Value Investing é uma estratégia de investimentos que se concentra na identificação e compra de ações que estão subvalorizadas. O objetivo é comprar essas ações nesses momentos nos quais elas estão subvalorizadas e esperar que o mercado reconheça que aquelas ações valem mais, resultando na apreciação do preço dessa ação. Está implícito nessa estratégia que os investidores acreditam que o mercado não é eficiente ou tem baixa eficiência. Caso contrário, não seria possível nem mesmo existir ações que estivessem desvalorizadas ou que estivessem subvalorizadas com relação ao valor que seria justo, porque o mercado sempre precificaria essas ações da melhor maneira possível e não daria espaço para você se aproveitar dessa opção de encontrar ações que estivessem abaixo do seu valor justo. Assim, os investidores que utilizam o Value Investing acreditam que, escolhendo essas ações subvalorizadas, é possível superar os índices de mercado e assim superar os retornos de mercado. A última estratégia que eu gostaria de citar seria a estratégia de investimento em dividendos, que foca na escolha de ações que pagam dividendos constantes, estáveis e crescentes no decorrer do tempo. Os investidores em dividendos, eles querem fazer dessas ações uma fonte de renda passiva estável que proporcione um crescimento de capital no longo prazo. Também está implícita a consciência de que o mercado não é eficiente, uma vez que se acha que através de investir em ações que pagam os bons dividendos,
também será possível superar os retornos do mercado. Está implícita a crença que ações que são boas pagadoras de dividendos vão gerar rentabilidades maiores do que os índices. Nenhuma dessas estratégias que são reconhecidamente boas dará os melhores retornos o tempo inteiro, mas todas as estratégias reconhecidamente boas seguem aquele passo a passo que citamos antes. Se você seguir, você também vai se dar bem. No nosso método, ensinamos as formas mais simples de executar esse passo a passo e obter ótimos retornos. Mas antes de falar mais sobre o nosso método, sobre o nosso curso, eu gostaria de dar mais uma formação, mais um conhecimento poderoso para vocês sobre investimentos. Na verdade, até sobre a vida, não só sobre investimentos. Se você procurar algo que você deseja no lugar errado, você não vai encontrar. Parece até bobo, né? É lógico que se eu procurar alguma coisa no lugar errado, eu não vou encontrar. Mas as pessoas fazem isso o tempo inteiro com os investimentos. Você já deve ter ouvido falar de Robert Kiyosaki, o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Mas não vamos falar aqui do seu livro mais famoso. A gente vai descer um nível mais profundo na bibliografia do autor. Ele escreveu um outro livro chamado Rich Dad's Cash Flow Quadrant, que em português seria algo como Quadrantes de Fluxo de Caixa do Pai Rico. Acredito que acharam o título original um pouco esquisito e deram o título em português de Independência Financeira. Esse livro explica de uma maneira muito lúdica que nós temos basicamente 4 formas de ganhar dinheiro. Por isso, quadrantes de fluxo de caixa. Como o fluxo de caixa não é um termo assim tão corriqueiro, preferimos usar o termo renda, e assim vamos falar de quadrantes de renda. Pois bem, esquematizando os quadrantes de renda em um desenho, ele ficaria dessa forma. Assim, você pode obter sua renda sendo empregado de alguém. Comumente, esse seria alguém que é empregado através da CLT no Brasil. Ou aquele PJ que trabalha para uma única empresa como se fosse um empregado daquela empresa. A segunda forma de obter renda seria trabalhar como autônomo, situação na qual você não tem vínculo empregatício com ninguém, mas você passa a ter clientes. É o barbeiro, manicure, freelancer, motorista de aplicativo, profissional liberal, médico, arquiteto, advogado, que trabalha por conta própria. Essas 2 formas de ganhar dinheiro formariam os quadrantes da esquerda, nos quais a renda depende muito do tempo trabalhado e dão mais segurança do que liberdade. O autônomo costuma ter um pouco mais de liberdade e menos segurança do que o empregado, mas, de forma geral, comparativamente com as outras rendas que citaremos depois, essas rendas seriam focadas mais em segurança e mais ou menos 90% das pessoas acabam obtendo a maior parte da sua renda desses perfis de obtenção de renda dos quadrantes da esquerda. Com relação a isso, o Kiyosaki acaba fazendo a referência que o autônomo é aquela pessoa que é dona do seu próprio emprego. Assim, de forma geral, as rendas que dependem muito do tempo trabalhado, geralmente elas dão mais segurança para a pessoa. É algo que é inclusive defendido nos livros de Nassim Taleb. Se você ler O Cisne Negro, lá você vai ver ele defender que rendas que dependem muito do tempo trabalhado são mais seguras e menos escaláveis. Ele defende que vender tempo trabalhado é a forma mais segura e menos escalável de obter renda. Com esses perfis de renda é um pouco mais difícil ficar rico, mas também você não morre de fome. Sendo empregado ou autônomo, você vai ganhar mais ou menos a média salarial da sua profissão e vai precisar se diferenciar um pouco para ganhar mais. Ou vai precisar mudar de profissão para acessar um outro perfil de renda. São poucas as profissões que têm uma renda média muito alta e mostrar alguma diferenciação para ganhar mais do que essa média pode não ser tão simples. Não dá para todo mundo ser diferenciado e, ainda que você consiga se diferenciar, a sua renda ainda vai depender do tempo dedicado ao trabalho. Já nos quadrantes da direita você tem as rendas que te dão mais liberdade do que segurança. Liberdade de tempo, no caso. Você pode ter a renda do negócio próprio, no qual você consegue desassociar a renda que você recebe do lucro da sua empresa, do seu tempo trabalhado, através de delegações, contratando pessoas, utilizando maquinário, contratando serviços de terceiros, contratando softwares para automatizar parte do trabalho. Você pode até trabalhar bastante, mas se você souber delegar bem e fazer o negócio dar certo, você consegue ganhar mais sem dedicar mais horas e mais horas ao trabalho. No último quadrante, você tem as rendas provenientes de investimentos.
nos quais você não tem nada para gerenciar, você apenas analisa as opções e investe. Existe uma estrutura que vai aplicar esse dinheiro e essa estrutura está fora do seu controle, você não precisa gerenciar nada. Você vai receber apenas os resultados destinados a quem é o possuidor daquele investimento. Você praticamente só escolhe ali as melhores opções de investimento, acompanha se essas opções estão trazendo ou não o retorno que você esperava e, se for necessário, você apenas realoca. Você pode até gastar algum tempo ali analisando as opções, mas é a forma de obter renda mais desassociada possível do seu tempo. Se você quiser multiplicar o capital investido, as rendas dos quadrantes da direita vão fazer sentido para você, inclusive como uma forma de diversificar as fontes de renda que você tem. Eu acredito que todos deveriam buscar ter renda de 2 ou 3 desses quadrantes. Eu mesmo já tenho uma renda como empregado, já tenho a renda do quadrante 1, tenho a renda já dos investimentos, que seria o quadrante 4, e com o ensino online do meu método de investimentos eu estou buscando a renda do quadrante 3. Se você quer que a sua rentabilidade sobre capital investido escale rápido, talvez o melhor para você seja abrir um negócio próprio. Vai ser difícil, tem risco maior, vai exigir muito do seu tempo, principalmente no início, mas se der certo, provavelmente é o melhor caminho para você multiplicar seu capital de maneira rápida. Mas se você quer multiplicar seu capital, ainda que a taxas não tão altas como a de um negócio próprio que está indo bem, que está dando certo, mas que dependa o mínimo possível do seu tempo, então obter uma renda de investimentos é uma boa para você. Vou além. Eventualmente, se você der certo com qualquer coisa na sua vida, em algum momento ter uma renda de investimentos vai ser uma boa para você. Obter uma renda que escale indefinidamente e que não dependa do seu tempo vai ser interessante para você. Entre a renda dos 4 quadrantes, a renda dos investimentos é a segunda renda mais óbvia, seja qual for a forma que você ganha a vida. Todos os caminhos de sucesso direcionam você para ter uma renda que não dependa do seu trabalho em algum momento da sua vida. Se você conseguir uma renda estável com o seu emprego e não quiser desenvolver uma outra atividade, em algum momento, obter uma renda de investimentos vai fazer sentido para você. Se você for um autônomo e já tiver uma boa carteira de clientes e você não quer transformar essa atividade em um negócio e ganhar escala, em algum momento ter uma carteira de investimentos vai ser uma boa para você. Se você já tiver um negócio e ele está indo bem, em algum momento ter uma carteira de investimentos vai fazer sentido para você. Sempre que você conseguir alguma estabilidade com as rendas dos outros quadrantes, em algum momento ter uma renda de investimentos vai fazer sentido para você. Se obter uma renda de investimentos já faz sentido para você, vamos trazer uma oferta especial do nosso curso. Mas antes, se você está se organizando, se ajustando ainda, talvez seja melhor você deixar seu dinheiro em caixa, até decidir o que fazer, como eu fiz lá no passado. Para deixar dinheiro em caixa, você pode usar algumas opções de investimento com baixo risco e com liquidez diária, ou no máximo liquidez D+1, do tipo que você pode sacar a qualquer momento sem ser penalizado por estar sacando antes do vencimento. Você pode usar títulos do Tesouro Selic, comprando diretamente no site do Tesouro Direto. Esses títulos têm taxa de 0,2% ao ano para valores acima de R$10.000. Para valores abaixo de R$10.000 é isento da taxa da B3. Com conta em qualquer banco ou corretor hoje em dia você consegue ter acesso a esses títulos. Só tomar cuidado para não aplicar nesses títulos em instituições que tenham taxas adicionais, né? Boa parte delas hoje tem taxa zero para custodiar esse tipo de título. Ou você pode comprar o fundo de índice LFTS 11. Com esse fundo você tem uma porção de vantagens tributárias, não paga IOF, não tem imposto como cotas, não precisa esperar por um determinado tempo para pagar menos imposto na tabela regressiva da renda fixa. O percentual de imposto é sempre 15% sobre o rendimento na hora da venda. Os títulos se renovam dentro do fundo sem que você se preocupe com vencimento, eles vão se renovando automaticamente, que dá a vantagem tributária do imposto só ser cobrado quando você vende. Dá para carregar os títulos por muitos anos sem precisar pagar imposto, sem pagar um tostão sequer de imposto. A taxa de administração é 0,19 ao ano, quase a mesma da B3 para o Tesouro Direto. Também é comum sindicar CDBs que rendem 100% do CDI ou mais por ano, mas geralmente grandes bancos não oferecem muito essa opção, né? Grandes bancos oferecem rentabilidades mais baixas para esse tipo de investimento.
Talvez você tenha que ir para bancos ou corretoras menores para conseguir 100% do CDI ao ano ou mais. Lembrando que em caso de quebra do banco, o FGC só garante até 250 mil por CPF em cada instituição ou conglomerado falido. Mas existem bancos menores que vão muito bem, provavelmente não vão falir e você pode se aproveitar deles para obter rentabilidades melhores nesse dinheiro que você deixa em caixa e taxas menores para os serviços bancários em geral. Em algumas situações pode ser interessante também você deixar o dinheiro em algumas opções que podem te dar um pouco mais de proteção. Eu costumo chamar essas opções de quase caixa, não no sentido lá de equivalentes de caixa lá da contabilidade, mas no sentido que você pode deixar ali seu dinheiro numa opção que possivelmente vai render um pouco mais e ainda com risco baixo. Não sei se você acompanha os movimentos da taxa Selic, mas às vezes essa taxa é levada pelo governo para valores muito baixos. Valores tão baixos que às vezes nem ganham da inflação. Há pouco tempo a Selic estava em 2% e esse valor nem sequer batia a inflação do período. Em situações como essa, pode ser interessante deixar algum valor em títulos de inflação do Tesouro Nacional. Os títulos que rendem IPCA mais alguma taxa fixa com vencimento curto. No momento, esses títulos com vencimentos de poucos anos, eles não estão sendo mais disponibilizados lá no Tesouro Direto, títulos indexados à inflação. Eu não sei o porquê, mas eles foram retirados de lá há algum tempo. Mas ainda podem ser obtidos através de fundos de índice de renda fixa. Talvez o principal fundo de índice de renda fixa que investe em títulos de curto prazo indexados à inflação seja o B5P211. É um ETF que replica o índice da Ambima, que investe nesses títulos curtos, indexados ao IPCA. Possui taxa de administração de 0,2% ao ano, que é a mesma da B3. Apesar de ser de renda fixa, também não tem cotas por ser um fundo de índice. Não tem IOF, o imposto é fixado em 15% sobre os rendimentos, sempre na hora da venda, assim como o fundo de índice que citamos anteriormente. E por ser sempre na venda, você pode carregar esse fundo de índice por anos e anos a fio sem pagar nenhum imposto. Esses títulos têm um risco um pouco maior do que os títulos da LFT, volatilidade um pouco maior, mas são bons para proteger você da inflação em momentos que a taxa Selic é levada para valores muito baixos, que nem sequer compensam a inflação do período. Apesar de ter uma volatilidade maior, ela ainda é uma volatilidade bem baixa, como você pode perceber no gráfico. Como o prazo dos títulos é curto, a volatilidade acaba sendo baixa. Você pode comprar esse fundo de índice no seu home broker como se fosse uma ação. Em momentos nos quais a taxa Selic está muito baixa e a inflação está alta, esses títulos vão tender a render um pouco mais do que a Selic, e do contrário, em momentos que a inflação estiver mais baixa e a Selic alta, ocorre que a Selic vai render um pouco melhor do que esses títulos. De forma geral, acredito que a rentabilidade desses títulos tende a ser um pouco parecida no longo prazo. Talvez com uma rentabilidade um pouco maior para os títulos de inflação de curto prazo para compensar a volatilidade um pouco maior que você vai ter neles também. Nesse momento, o B5P211 acumula uma rentabilidade na faixa de 23% desde sua criação, que foi há mais ou menos 2 anos, e já líquido da taxa de administração, enquanto a Selic ela acumula uma rentabilidade de 23,7%, isso sem contar a taxa da B3 ainda. Uma outra opção de proteção que eu gostaria de citar é ter um caixa em dólar. Você já pode ter ouvido falar por aí que investir em dólar pode ser arriscado porque tem o risco cambial, o valor do dólar varia muito com o tempo, mas eu vou te dizer algo, não é o dólar que varia muito, é o real que varia muito. O dólar e o mercado americano, de forma geral, são como se fossem o Sol. Não é o Sol que está girando em torno da Terra, e sim o contrário. Acredito que ter algum dinheiro em caixa em dólar seja até mais seguro do que manter esse dinheiro em real. Olha esse gráfico mostrando a desvalorização do real contra o dólar nos últimos anos. Eu costumo brincar que o real nem é mais tão real assim, o real já está virando fictício. Ter algum dinheiro em caixa em dólar vai te proteger um pouco se o real continuar desvalorizando como tem se desvalorizado nos últimos anos. Pois bem, mas como deixar dinheiro em caixa em dólar?
Acredito que a forma mais simples de investir nesses títulos seja comprando o ETF BIL, que negocia T-bills de prazo de vencimento de 1 a 3 meses. E esses prazos curtinhos fazem com que a volatilidade da cota desse índice seja praticamente nula. Esse ETF de renda fixa paga dividendos, que são tributados em 30% sobre rendimentos, já lá pela Receita Americana, mas você pode compensar esse valor que foi pago, foi retido na fonte lá, na sua declaração aqui no Brasil, sem gerar impostos adicionais aqui no Brasil. Lembrando que após passar de 60 mil dólares em investimentos no exterior, você já passa a ter que se preocupar com o imposto sobre herança. Então é bom tomar cuidado aí para não passar dos 60 mil dólares em investimentos no exterior de forma desavisada e acabar, numa eventualidade negativa, acabar sendo surpreendido, tendo sua família surpreendida com esse imposto. O ETF BIL ele paga dividendos regularmente, você pode reinvestir esses dividendos ou pode deixar esses valores pequenos que vão acabar caindo, você pode usar para fazer suas compras em dólar. Boa parte dessas plataformas que existem hoje para você investir no exterior tem um cartão de débito e já em dólar para você pagar por compras e serviços em dólar. E assim você economiza com o IOF, que é muito mais caro, muito mais alto para compras em cartão de crédito que tem suas contas pagas em real. Nesse momento, as principais plataformas que oferecem conta no exterior com cartão de débito, com a possibilidade de fazer investimentos em dólar e já com o câmbio integrado dentro da plataforma são a Avenue e o Inter. Mas existem outras opções que também podem ser boas. O cuidado que você tem que ter com essa opção é não mandar e trazer o dinheiro de volta com muita frequência, porque em cada trecho que você faz de ida ou de volta você paga IOF. Se você leva e traz com muita frequência, você vai pagar IOF sem necessidade. Você só traga realmente em momentos estratégicos que fizerem realmente parte da sua estratégia, e não porque foi surpreendido por um momento inesperado, por alguma coisa nesse sentido. Acredito que ter um caixa em dólar seja mais interessante para quem quer se proteger de uma possível desvalorização a mais do real e quem já quer ter dinheiro fora como um preparativo para investir em opções mais de longo prazo no futuro. Também pode ser útil para quem viaja ao exterior com frequência e já quer ter um dinheiro em caixa em dólar ou faz compras em dólar com frequência e quer economizar o IOF alto que normalmente é cobrado para um cartão de crédito que paga suas contas em reais. E deixando o dinheiro nessas opções que nós citamos até aqui, você estará a poucos passos de aplicar nossa estratégia completa de investimentos para longo prazo, que busca crescer o patrimônio para gerar renda passiva no futuro, que pode servir para você adquirir sua independência financeira ou complementar sua renda de maneira parcial, assegurar uma aposentadoria tranquila, entre outros benefícios. Se você está no momento de investir para o longo prazo, de formar patrimônio, de obter uma renda que pode multiplicar capital indefinidamente, dependendo o mínimo possível do seu tempo de trabalho, ou se você, assim como eu, é um pouco ansioso e já quer aprender a investir bem antes de estar numa situação mais estabilizada, eu tenho uma oferta para você. O método Invista em Riqueza vai te ensinar a como obter os retornos de mercado ou mais com uma carteira diversificada de investimentos. Como você pode entender nas explicações anteriores, uma carteira de investimentos balanceadas com retornos de mercado são uma espécie de rentabilidade mínima que você consegue obter com seus investimentos. Ao analisar o nível de eficiência do mercado, é possível até mesmo ganhar bem mais se aproveitando das ineficiências de cada mercado, e assim você consegue ganhar bem mais do que esses retornos de mercado. Se você quiser aprender a fazer isso com a gente, o link para o nosso curso está aqui embaixo. A primeira parte do curso já foi disponibilizada e o restante das aulas será disponibilizado nos próximos meses. Também vou fazer algo que é ainda melhor do que aulas gravadas. Teremos mentorias semanais com todos os alunos durante um ano para você aprender o que eu faço para gerenciar meus investimentos, que já me dão 5 dígitos de renda passiva por mês, patrimônio que eu atingi praticamente saindo do zero, apenas aportando a partir do meu salário. Não tem nenhuma herança, nunca recebi nenhuma herança. Eu costumo brincar que a única herança que eu recebi foi a herança genética. E claro, você vai aprender a como adaptar as estratégias que você vai
que você vai conhecer no curso, ao seu contexto, à sua vida e às suas necessidades, para gerenciar os seus investimentos da forma que for melhor para você. As aulas que já estão disponíveis são praticamente o início de conversa. Na mentoria coletiva nós vamos tirar as suas dúvidas sobre a aplicação do nosso método. Será uma mentoria via Zoom ou via Google Meet ou algum sistema semelhante. Você ainda terá o nosso suporte por e-mail para você tirar todas as suas dúvidas sobre a aplicação do nosso método. Será possível dar muita atenção aos nossos primeiros alunos através dessas mentorias coletivas e do suporte por e-mail. É importante também dizer o que não conseguimos oferecer. O suporte 1 a 1 é apenas por e-mail. Não conseguimos fazer mentorias individuais ao vivo. Também não conseguimos oferecer consultoria financeira pessoal. Assim, não poderei analisar aspectos muito particulares da sua vida, algo do tipo, a empresa onde eu trabalho tem um fundo de previdência privada que é disponibilizado lá, e esse fundo de previdência ele tem tais e tais características, ele funciona assim, funciona assado, o aporte é desse ou daquele jeito, algo nesse sentido. E eu gostaria de saber o que é melhor para mim. É melhor eu colocar no fundo de previdência que a empresa onde eu trabalho oferece, ou aplicar de acordo com o método que você ensina. Esse é o tipo de consultoria pessoal que é difícil de oferecer, porque não vai ser possível saber em detalhes das vidas de todos os alunos, dos fundos de previdência privada que são oferecidos para todos os alunos. É você que, ao conhecer a forma que nós desinvestimos, a forma que nós aplicamos, você que vai conseguir tomar suas decisões e saber o que é melhor para você, conhecendo o fundo de previdência lá do seu trabalho e conhecendo a estratégia que nós ensinamos aqui no nosso curso. Mas voltando ao nosso curso, você terá acesso às aulas gravadas, você terá acesso ao suporte individual por e-mail para tirar dúvidas de como aplicar as estratégias ensinadas no curso e terá acesso a mentorias coletivas semanais durante um ano. Acredito fortemente que esses encontros semanais para tirar dúvidas sobre investimentos e sobre a aplicação do método são até melhores do que as aulas gravadas. O acesso ao método Invista e Enriqueça está disponível em 12 parcelas de menos de R$ 120 ou R$ 1.200 à vista pagando com desconto. Eu pretendo fazer esse ser o seu melhor investimento do ano, que é o investimento em você, o seu aprendizado, em algo que você vai conseguir levar para a vida inteira. Considerando apenas os encontros semanais, as mentorias coletivas semanais, esse valor é como pagar R$ 24 por sessão, fora os outros benefícios de suporte por e-mail, as aulas gravadas e a real transformação que é você aprender a investir com as melhores técnicas possíveis. São apenas R$ 1.200 para algo que pode transformar a sua vida de uma forma muito positiva. Ainda damos uma garantia de 30 dias para você poder desistir do curso e ser reembolsado completamente se você decidir não prosseguir com a gente por qualquer motivo. Nosso objetivo é que você, ao passar pelo processo de aprendizagem do nosso curso, saia do outro lado um investidor independente, que saiba investir da maneira que for melhor para você e que saiba crescer o seu patrimônio para obter renda passiva no futuro. Utilizar nosso método vai exigir sacrifícios. No início vai exigir que você se esforce para fazer os aportes regulares na sua carteira de investimentos. Abdique de gastar mais no presente para ter um futuro mais tranquilo. Mas você vai ter uma vida bem menos preocupada até esse futuro chegar. Vai ter mais condições de escolher com que você vai trabalhar. Eu mesmo já tive situações na minha vida onde eu abdiquei de um salário maior, de uma oferta que eu recebi, e pedi para voltar para a função anterior, onde eu ganhava menos, porque eu não estava gostando do novo trabalho. Será que se eu vivesse de contra-cheque em contra-cheque, eu teria feito algo assim? Então é isso. Se você quer conquistar a liberdade financeira, formar patrimônio e obter renda passiva no futuro, diversificar suas fontes de renda, não ter renda só do seu trabalho, reduzir o estresse com o dinheiro, viver sempre tendo dinheiro e não se preocupar se é início ou se é final de mês, ter flexibilidade, poder escolher trabalhos, dar segurança financeira para sua família, poder ajudar seus pais, ter uma carteira de investimentos com certeza vai te dar mais qualidade de vida, você vai poder viajar mais tranquilo, poder realizar metas de longo prazo, como comprar uma casa ou pagar pela educação dos filhos no futuro, para poder ter uma aposentadoria mais tranquila, não ficar dependendo só do INSS. Se você tem interesse nesses benefícios, então tem uma carteira de investimentos que busca obter retornos de mercado ou mais
é uma boa para você. Eu acredito que aprender a investir bem é como uma espécie de libertação. Se você quiser que eu te ajude a ter esse tipo de libertação também, é só entrar para o nosso curso, o link está aqui embaixo. Nós vamos te ensinar a ser livre também.